Bernardo, você falou de experiências aqui, todas as experiências humanas que você teve. Qual é a diferença da experiência humana e a experiência com Jesus Cristo? Por que a experiência de Jesus Cristo é tão forte? Alexandre, veja, tudo que nós aqui, os convidados, explicamos, é analogamente aquilo que está nos evangelhos. Você vê, os 4 evangelhos, eles não fazem nenhuma busca teológica. O evangelho não tem nenhuma tentativa de explicação do fenômeno. A coisa mais esquisita que aconteceu na história, que é a ressurreição, eles relatam como se fosse um pão saindo do forno assado. Ele ressuscitou, como se fosse normal as pessoas ressuscitarem. O que depõe muito pela veracidade, porque quando você quer mentir, você embeleza. Ou seja, o que é aquilo? É um relato de um acontecimento, de um fato, que é o que o Saião fez, que é o que eu fiz, e o César também. Ou seja, todos nós, vocês também certamente têm histórias assim. Ou seja, nós relatamos um encontro. Nós estamos falando de uma coisa absolutamente diferente, distinta de qualquer outra coisa que já surgiu na humanidade. É o encontro do homem com Deus encarnado. Isto mudou tudo. E que, como a gente relatou aqui, todo mundo relatou, o pessoal que está ouvindo, sabem que Cristo, assim como a história é dividida em 2, todo mundo que encontra ele pelo caminho vai terminar como Pedro ou como Judas. Os 2 traíram. Isso é fato. Judas traiu por dinheiro, Pedro por covardia, e negou 3 vezes. Imprecou, fugiu, mas se arrependeu. Judas também teve chance de arrependimento, mas não se arrependeu. Ou seja, não há indiferença perante Jesus. Jesus, não existe um muro no relacionamento com ele. É lindamente louco. É louco, exatamente. É um sim ou um não. Ele diz sim, sim, não, não. Quem está comigo está, quem não está, espalha, é contra mim. Portanto, é um encontro que muda. E basta este encontro, basta você, como o padre Douglas disse, provocá-lo, e você vai ver do que ele é capaz. Portanto, a transformação real, o encontro pessoal e o fato de que Deus nos aceita exatamente como nós somos e não exige predicados para iniciar essa relação. É claro que depois coisa tem que andar, mas digo, para a sua aceitação, para o início do relacionamento, para a transformação, para a manifestação do amor, ele não exige nada. Ele exige só que você diga sim. Vem, Jesus, faça o que você precisar fazer. E a transformação é real. É por isso que é irresistível. Maravilhoso. Obrigado. César, vocês 3 e outros convidados, principalmente os do nosso último bloco, relataram um momento específico de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo que foi crucial. Mas o dia a dia, a lida cotidiana do relacionamento com o nosso Senhor não é marcada por momentos de tanta euforia e de chacoalhão da perna e tudo mais. É um dia a dia menos efusivo, digamos assim. Não por isso menos maravilhoso. Como nós podemos continuar nossa relação com Deus sem deixar que isso vire apenas um foguinho baixo lá no fundo, mas que continue sendo a vela do seu batismo? Sem adrenalina. O que eu poderia dizer? É cultivar um relacionamento com Deus. Deus criou o ser humano para ter algo fora de si, para se comunicar, para se doar. A Trindade Santa quis criar o ser humano para poder conversar com ela, para poder se doar a ela. O ser humano se afastou, teve o pecado, e por isso ele envia seu Filho. E quem é Jesus? É o Logos, é a palavra. É a palavra que quer se comunicar conosco. Então Deus quer se comunicar conosco. Então a oração é um diálogo, aonde você vai construindo essa conversa com Deus. É esse diálogo contínuo, que uma amizade, que um casamento só se sustenta a partir de um diálogo. O nosso relacionamento com Deus só vai crescer, manter e nos levar à santidade se nós mantivermos essa dinâmica. Deus quer conversar conosco. Mas não é qualquer tipo de oração. Oração
verdadeiramente cristã, porque todas as religiões buscam a Deus. O cristianismo é a única religião que Deus nos buscou. É diferente. Ele veio a nós. Ele se fez carne. Nós estamos celebrando, nós estamos aqui hoje justamente para isso. A palavra veio porque a palavra quer falar conosco. Ela quer conversar conosco, como é próprio da palavra. E ela quer uma resposta de palavras, uma resposta de coração e uma resposta de vida. Então Deus quer conversar conosco. E eu queria dar um segredo. O segredo é a Lexio Divina, leitura orante das Sagradas Escrituras. É uma forma de leitura que nós temos os 4 degraus: leitura, meditação, oração, contemplação. Aonde nós vamos aprendendo na leitura e na meditação é escutar. O verbo, a palavra quer falar. Porque qual é o mal da nossa oração? Por que a nossa oração não cresce? E, consequentemente, a nossa relação com Deus não cresce e, consequentemente, nós não nos convertemos. Porque nós não alimentamos um diálogo, nós falamos com Deus. Nós chegamos ali, nós ajoelhamos, olha, meu Deus, eu estou passando por esse problema, estou passando por essa dificuldade. Você começa a falar. E oração é resposta. Oração não é fala. Não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. Numa relação de amor, quem mais ama é quem toma a iniciativa. Foi sempre Deus que tomou a iniciativa. No dia que a gente aprende a ler as Escrituras, entendendo que Deus, quando eu leio e medito, é Deus está falando comigo. Eu não vou escolher o assunto que eu falo com Deus. Não é a conversão do meu filho, meu marido, não é a dor, não é o emprego. É aquilo que eu vou ler, e foi o assunto que ele escolheu. Se ele falou de perdão, vai ser o perdão. Se ele falou de ajudar alguém necessitado, é ajudar. O assunto é esse. O assunto ele escolhe. Como uma pessoa educada. Como é conversar com uma pessoa educada? Aquela pessoa que diz, onde você nasceu? Você trabalhou aonde? Você não se sente bem? Ainda bem que Deus é misericordioso, porque nós não tratamos Deus assim. Nós tratamos como se ele fosse, sei lá, um Bill Gates das graças. Né? Que dá eu posso pedir doença, cura, dinheiro, qualquer coisa, mas é uma coisa que dá. Não. E Deus quer, na verdade, falar conosco. Na verdade, Deus tem um verbo. O verbo de Deus é dar. E o verbo do ser humano é receber. E só assim responder. Então, fazer lexo, eu leio e medito. Depois, eu respondo pelo meio da oração. Ele falou comigo pelas Escrituras. E eu lendo as Escrituras, aberto à ação do Espírito Santo, eu vou responder. Então, a verdadeira educação, se queremos continuar com Cristo, não só numa grande experiência, não só num momento, é alimentar essa amizade com Ele, é ser íntimo com Ele. E um caminho todo especial é o caminho da Lexio Divina. É o caminho de, pelas Sagradas Escrituras, escutar a Deus e, por meio do nosso coração tocado, responder a Ele. Muito obrigado.